galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? É o Pedro aqui. Galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre a aba de modificações do AutoCAD, tá? O primeiro comando dessa aba é o comando mover, tá? O comando mover é bem simples, né? Bem intuitivo, a gente seleciona o comando, ele pede pra gente selecionar o objeto, ou mais de um objeto, caso a gente queira selecionar alguns outros, né? Enfim, a quantidade que vocês quiserem. Uma vez com os objetos selecionados, vocês entram com o botão Enter, e aí ele vai pedir pra gente selecionar o ponto base, né? Ou deslocamento, né, que seria a distância que ele entraria com o comando através do ponto que você clicou. No caso aqui a gente não precisa alterar em nenhuma dessas configurações, vamos só focar no comando principal aqui mesmo. Então, a maioria dos comandos que funcionam com dois pontos, né, eles selecionam de um ponto até o outro, né, vamos chamar de ponto A até ponto B. Então dessa forma ele pede para a gente selecionar em algum ponto, no caso eu vou pegar o centro desse círculo aqui como exemplo, eu clico nesse centro aqui e eu consigo movimentar o meu objeto para qualquer lado e ele mostra ali a pré-visualização da posição original e ele mostra o objeto sendo arrastado aqui, né, movido nessa tela na posição que a gente determinar, tá? Eu vou desligar aqui a ortogonalidade, então aqui eu consigo observar e clicar, né, simplesmente assim, clico no segundo ponto e eu movo esse objeto de um ponto até o outro, tá? A gente pode fazer isso de duas formas, selecionando a ferramenta, depois selecionando o objeto e confirmando a seleção, né? Aí a gente clica num ponto até o outro, arrasta ele, ou a gente pode simplesmente selecionar o objeto primeiro e entrar com a ferramenta na sequência, tá? Quando a gente faz isso, ele já entende que esse objeto é o que a gente vai fazer o comando mover, então a gente não precisa entrar com o comando Enter, né? Para confirmar a seleção, é só a gente clicar e arrastar para onde a gente quiser, tá? A gente consegue fazer isso também, como qualquer uma das outras coisas, trabalhando através de coordenadas. No caso aqui a gente tem um quadrado de 10 por 10, eu posso clicar nesse ponto, arrastar o sentido, no caso aqui eu vou jogar ele para a direita, ele mostra a extensão ali em números, a gente nunca vai conseguir ser preciso clicando, né, por causa da precisão que o AutoCAD tem. Então a gente pode entrar com um valor aqui, no caso eu vou mover ele reto, vou ligar o eixo ortogonal novamente, vou mover ele reto, por exemplo, 50 para o lado, eu entro com o valor, eu movo esse quadrado 50 para o lado, tá certo? O próximo comando aqui é o comando de cópia, né, o copiar, mesma coisa, selecionamos o objeto, selecionamos o comando, né? E aí a gente seleciona do ponto que a gente quer copiar até o ponto onde a cópia vai ser feita, tá? Então o primeiro ponto, eu vou marcar aqui no canto aqui do quadrado, dou o sentido e entro com o valor ou clico, né, caso eu queira copiar em algum ponto aleatório aqui nesse meio do caminho. Só ir clicando, ele vai fazendo essas cópias, tá? Caso eu queira fazer uma cópia com uma coordenada específica, é só eu apontar a direção que eu quero, inserir o valor, no caso, por exemplo, 100, aqui, ele vai criar uma cópia desse objeto 100 metros de distância do objeto original, perfeito? O próximo comando que nós temos aqui é o comando de rotacionar. O comando de rotacionar, ele é bem intuitivo, assim como os outros, né? A gente seleciona o objeto, o comando, e ele pede para a gente selecionar um ponto base que a gente vai usar como rotação, tá? Eu vou clicar no mesmo ponto. Quando vocês percebem que eu estou dando sentido, ele está girando o meu quadrado nesse eixo, tá? A gente não consegue ver ele girando porque estamos com o eixo ortogonal ativado. Vou desligar o modo orto aqui. Então eu aponto o mouse aqui, ele vai me mostrando a direção, né, do objeto. Então a gente pode clicar no objeto em qualquer ponto aqui para rotacionar ele de qualquer forma, ou no caso de rotacionar ele com coordenadas específicas, é só a gente inserir um valor, por exemplo, 45 graus, ele vai rotacionar o objeto em 45 graus referentes ao sentido original, tá? Se vocês perceberem aqui, no cursor a gente tem uma setinha apontando o sentido anti-horário, tá? Que é o sentido de rotação padrão dele aqui, tá? Então, caso a gente queira rotacionar, por exemplo, esse objeto 45 graus para o outro sentido, a gente tem que entrar aqui com o valor negativo, no caso menos 45, eu rotaciono o objeto nesse sentido. Se eu for rotacionar o objeto, mesmo que eu aponte a direção, se eu inserir um valor, ele vai entender que é a coordenada de 45, partindo do ponto zero no sentido anti-horário, ou seja, ele vai rotacionar no sentido correto ali, e não no sentido que a gente está apontando que esse objeto seja rotacionado, tá certo? Próximo comando na sequência aqui, parecido com rotacionar e copiar, né, basicamente uma mescla dos dois, é o comando espelhar, tá? Então, por exemplo, a gente tem esse objeto aqui, selecionando o comando espelhar, ele pede para a gente especificar um ponto que a gente quer que seja a base para esse espelhamento, tá? Então eu vou selecionar, por exemplo, nesse canto aqui. Assim que a gente solta o objeto, ele mostra pra gente aqui um espelho do objeto, uma cópia em espelho sendo criada, tá? Então a gente pode selecionar, por exemplo, para cá, clicar no ponto que a gente quer e ele dá a opção pra gente, se a gente quer excluir o objeto de origem ou se a gente quer manter. Se eu colocar para manter, é só clicar em
Se eu colocar para manter, é só clicar em não, né? Não vou excluir, então eu mantenho o objeto. Caso eu queira, por exemplo, espelhar esses objetos aqui nesse ponto e excluir o objeto de origem, é só eu marcar sim, e daí ele apaga esse objeto e cria uma cópia espelhada desse objeto nesse sentido, tá? Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu vou fazer isso daqui com essa polilinha aqui, tá? Selecionando o objeto, marcando o ponto de espelho, a gente consegue espelhar no eixo horizontal, vertical, né? Ou no eixo horizontal, apontando a direção que a gente quer trabalhar, tá? E também a gente consegue trabalhar isso com ângulo, tá? Se caso a gente queira espelhar, por exemplo, em 45 graus, eu posso marcar aqui, e aí ele pergunta o que a gente quer fazer. No caso, eu vou manter o objeto, ele cria um espelho do objeto nessa coordenada que a gente determinou aqui, tá certo? O próximo comando na sequência aqui é o comando escala, tá? Esse comando escala é bem simples, tá? O que ele faz basicamente é ampliar a proporção do objeto em percentual, tá? Então, por exemplo, eu seleciono um objeto, seleciono o comando escala. Ele pede novamente, assim como todos os comandos, para a gente selecionar um ponto base. Seleciono o ponto base e aponta a direção, tá? Vocês vão ver que o objeto ele vai aumentar de tamanho, né, conforme eu vou arrastando aqui. E ele vai dando pra gente um valor, né, nesse eixo ortogonal aqui, o valor que a gente está andando. E não é necessariamente o valor que ele vai fazer essa escala, tá? Então, por exemplo, se eu andar esse objeto, sei lá, aqui, clicar, ele aumenta exatamente nessa proporção, mas não é uma proporção correta. Por exemplo, eu vou usar o comando escala nesse objeto, aqui eu tenho mais ou menos 64, por exemplo. Se eu pegar esse objeto aqui e fizer uma escala nele e inserir o valor 64, vocês vão ver que ele é muito maior do que o valor que ele deu a escala na pré-visualização ali, tá? Então esse valor ele trabalha sempre com porcentagens. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado aqui de 10 por 10, vou tirar um dist aqui, esse objeto, o quadrado aqui de 10 por 10, se eu selecionar esse quadrado e der uma escala nele de um ponto, por exemplo, em 2, ele vai fazer? Ele vai duplicar esse tamanho, tá? Então, se eu der um dist novamente, esses 10, ele vai ter 20, certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse quadrado de 10 por 10 e der uma escala de, por exemplo, 10, ele vai ter 100 de medida, perfeito? Isso serve principalmente para a gente ajustar desenhos externos, quando a gente pega algum desenho de algum fornecedor ou de algum parceiro que trabalha em uma unidade de medida diferente, seja centímetros para milímetros, metros, alguma coisa do tipo, diferente da que você trabalha, você consegue selecionar esse objeto, usar o comando escala e escalonar proporcionalmente para o desenho, né? Então a gente consegue aumentar ou diminuir o tamanho geral de todos os desenhos na graduação de porcentagem, tá certo? O próximo comando que a gente vai testar aqui, tá, é o comando esticar. Esse comando aqui ele é bem simples, tá? Como é que funciona? A gente tem um objeto, né, seja ele um objeto inteiro fechado, enfim, um parcial, qualquer objeto que a gente tenha que permita a gente fazer modificações nele, né, tipo manipulações, a gente consegue trabalhar com essa configuração, tá? Que é basicamente isso. A gente consegue pegar um objeto e esticar um determinado ponto nele, tá? Então, por exemplo, esse objeto aqui é uma polilinha que tem, se vocês lembrarem nas aulas anteriores a gente tem as marcações de pontos e nós, tá? Então aqui a gente tem os pontos finais, que são esses quadrados, esses quadrados aqui. E a gente tem os pontos intermediários, que são esses retângulos, tá? Que a gente pode aumentar, criar vértice, converter em arco, enfim, remover e etc, tá? Esses pontos aqui, por exemplo, se a gente selecionar o objeto como um todo, ele vai entender que a gente está selecionando todos os pontos nele contidos. Se a gente entrar com o comando esticar, o que ele vai fazer é mover esse objeto, tá? Assim, clicando de um ponto ao outro. Então, por exemplo, caso eu queira trabalhar, por exemplo, só com o que tiver dentro, só com esse ponto de cá, né, esse ponto final aqui, eu tenho que selecionar dentro da minha caixa de seleção, pegar somente esse ponto. Se eu entrar com a ferramenta esticar aqui, né, selecionado esse ponto, ele vai arrastar este ponto, né, somente que eu selecionei. Então, os outros pontos dessa forma vão ficar intactos, tá? A gente vai selecionar apenas esse, certo? Se eu quiser esticar, por exemplo, essa linha como um todo, né, por exemplo, essa linha e manter o restante rígido como ele está, né, assim, as linhas básicas. Então, selecionando nesta janela de seleção, ele vai pegar os dois pontos iniciais, né, e finais dessa linha somente. Por consequência, ele vai pegar o ponto final dessa linha que está na emenda, tá? E entrar com o comando. Ele pede para a gente selecionar qualquer ponto, né, como ponto de início e ponto de fim. Então, eu vou selecionar, por exemplo, algum ponto exterior aqui.
eu clico e arrasto. Vocês vão ver que ele estica, né, essa forma, ou seja, o que ele está pegando dentro da caixa de seleção inteiro, ou seja, a linha de cima, ele está pegando ponto inicial e final da mesma linha, ele está basicamente movendo a linha de cima, tá? No entanto, essa linha intermediária que está na vertical aqui, no eixo Y, ela está pegando somente um dos pontos dela, né, o ponto final dela ali, então esse ponto, ou seja, ela está movendo a linha de cima e esticando a linha intermediária, tá? Então a gente clica no segundo ponto e confirma o comando, então a gente estica esse objeto conforme a gente quiser. Da mesma forma, caso você queira esticar, por exemplo, esse nó, se a gente selecionar esse ponto aqui, a gente vai estar marcando o ponto final, né, o ponto de intersecção dessas duas linhas, ou seja, esse ponto de origem que não está sendo selecionado e esse também, eles não vão ser afetados, ou seja, selecionamos esse ponto aqui das duas linhas, entramos com o comando, clicamos para determinar a origem, né? Vocês percebem que os dois pontos, por mais que vocês façam o que fizer, os dois pontos eles vão permanecer exatamente no ponto que eles estão hoje, tá? Então não vai ter nenhum tipo de intersecção em função disso, tá? Eu vou jogar para cá. Os pontos eles permaneceram os mesmos, os pontos que a gente selecionou para esticar, eles foram manipulados, tá certo? O próximo comando que a gente vai mostrar aqui é o comando de aparar, que é um comando duplo, né? Ele tem aparar e estender aqui, tá? O comando de aparar é bem simples, tá? Para começar, a gente tem duas formas de seleção. A gente pode selecionar os objetos que vão ser aparados, tá? Dessa forma, todos os objetos que a gente marcar para utilizar o comando vão ser, somente os objetos selecionados vão ser afligidos por isso, tá? E da outra forma, a gente não selecionar objeto nenhum, tá? Então, por exemplo, selecionando os objetos, se a gente clicar em aparar aqui, o que o aparar faz? Ele remove, né, as linhas dos objetos que são selecionados, certo? Então, se eu clicar aqui, eu posso aparar essa linha, eu posso aparar essa outra, posso aparar essa linha que está aqui. Vocês percebem que essa linha aqui ela foi inteira, tá? Ela não teve interrupção assim como essa teve, justamente porque eu não selecionei essa forma geométrica que ela estava passando no meio, tá? Então ele entende que essa forma não é para ele contabilizar dentro do comando, tá? Agora, se a gente selecionar a ferramenta parar e não marcar não selecionar previamente nenhum objeto, ele vai entender que tudo que está no desenho pode ser plausível de ser parado, tá? Dessa forma, a gente consegue aparar normalmente os objetos que a gente tinha parado anteriormente e também os objetos que a gente não conseguiu aparar na outra alternativa, tá? Isso aplica também a qualquer objeto que esteja fora dessa área de seleção ou, enfim, todos os objetos dentro do desenho, tá? E a ferramenta de estender, ela basicamente se comporta da mesma forma, tá? Se eu marcar ela aqui, o que ela faz? A gente estende, né? Amplia os limites de dois pontos, né? A gente tem uma linha aqui, no caso a gente consegue estender ela até esse ponto. Como exemplo, eu vou fazer duas linhas aqui de referência, tá? Onde, se eu entrar com essa ferramenta estender, eu posso estender essa linha até o próximo ponto que ela for pegando, tá vendo? Vocês percebem que essa linha ela vai avançando conforme os limites que ela tem. Aqui, como vocês estão vendo o quadradinho ali, né, negando o comando significa que a gente não tem para onde estender, não tem o que fazer. Esse comando ele não tem fim nenhum, tá? Então, conforme a gente for clicando, a gente vai percebendo. Formas fechadas também não conseguem estender, porque a gente não tem um ponto de partida específico. Então, por exemplo, sempre que nós tivermos uma intersecção ou algum lugar para essa forma chegar, né, por exemplo, fazer uma linha intermediária aqui nesses retângulos aqui, por exemplo. Então, eu tenho uma linha externa aqui. Se eu entrar com o comando estender, eu posso ir estendendo essa linha aqui até os limites, né, e clicando nela. Onde ela encontrar ponto de ancoragem, onde ela conseguir terminar, ela vai chegar, tá? Então, eu consigo avançar aqui, ela, enfim, tá através do desenho todo, através de cliques, tá? A outra forma de seleção, assim como a ferramenta de aparar, é selecionar o objeto antes da gente entrar com a ferramenta, tá? Dessa forma, a gente pula tudo que não está selecionado e o que vai interessar para a gente estender vão ser os dois únicos objetos selecionados, certo? Então a gente pega, por exemplo, esse objeto e esse outro objeto aqui na ponta, eu vou selecionar a ferramenta estender com essa seleção marcada. A hora que eu clico no objeto, vocês vão ver que aquela sequência que a gente criou aqui, esse sequenciamento de extensões, ele deixa de existir. Por quê? Ele simplesmente ignora, né, dentro do comando, a existência de todos esses objetos. Então a gente consegue pular essa etapa e estender o objeto diretamente para o que está selecionado, né? Como aqui a gente tem essa polilinha em V, invertido aqui, a gente consegue marcar também e seguir ela na sequência, tá? Bom, a próxima ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta Concord, né, ou no inglês, que é o Fillet do AutoCAD, tá? Essa ferramenta também ela tem três variações, a gente pode fazer uma mescla curva de dois pontos de linha, a gente pode criar um chanfro, ou a gente pode mesclar curvas, né? No caso a gente tem duas curvas paralelas, a gente consegue trabalhar nesse aspecto aqui. Então, por exemplo, se eu selecionar essa ferramenta,
vocês vão ver que a gente tem algumas diretrizes aqui, né? As configurações de modo, polilinha, né? Se a gente vai aparar alguma coisa, enfim. No caso aqui a gente vai observar apenas o raio, tá? Por quê? Vocês percebem aqui embaixo que a gente está com um raio de 0, tá? O que isso significa? Significa que pré-configurado, né, ele já está no modo aparar, tá? Então se eu selecionar um objeto, né, uma linha, e outra linha que esteja paralela a ela, vocês vão ver no preview ali o que ele faz. Ele faz a extensão dessa linha até essa segunda seleção e apara a diferença de a sobra dessa linha, tá? Essa é a diferença da ferramenta, tá? Então a gente pode selecionar aqui para parar, no caso na configuração desse objeto. Se eu repetir a ferramenta aqui, eu posso selecionar um objeto e ir aparando, né, enfim, objetos distintos. Vocês vão ver que ele vai criando essas intersecções entre linhas, né? Apara e organiza esses espaços. Ou a gente marca essa ferramenta e determina um raio. A gente clica aqui no raio e insere um valor. Vou colocar aqui um valor de 10, vou dar um Enter. Se eu clicar nessa primeira linha e nessa segunda, vocês vão ver que ele já apara, ele faz a junção dessa linha, criando essa curvatura e já apara as sobras. Então isso daqui é perfeito para a gente criar uma sequência com uma curva aqui, onde essa curva vai ter exatamente o raio que a gente determinou anteriormente, que foi o raio de 10, tá? Então se eu repetir com a ferramenta, lembrando que toda vez que você iniciar a ferramenta, ele vai salvar a informação de raio como a última informação que você salvou. Então se você usar o raio uma vez e for usar novamente, com 0 graus, por exemplo, ali de intersecção, vocês vão ter que alterar o raio novamente para 0 para conseguir fazer funcionar, certo? Então eu clico nessa linha, clico aqui na linha sequente, ele já vai criar uma linha com essa curvatura com raio de 10 que nós configuramos aqui. Beleza? Bom, na sequência aqui nós temos uma variação dela, que é o chanfro, tá? O chanfro ele tem basicamente o mesmo comportamento. A única diferença aqui, nós precisamos alterar a distância 1 e 2 para as medidas que a gente quer do chanfro. No caso, a gente vai trabalhar com um chanfro de medidas iguais, né? Então eu vou entrar aqui com a distância 1, por exemplo, de 5, e a distância 2, né? Ele pergunta na sequência, né, o valor, a gente entra com 5 novamente, tá? Então eu seleciono a primeira linha, seleciono a segunda linha, vocês vão ver que ele criou um chanfro aqui. Se eu for medir esse chanfro, vocês vão ver que ele está com Bom, galera, na sequência aqui a gente vai trabalhar a segunda ferramenta, a segunda variação da ferramenta Concorde, que é o chanfro. Tá? Para isso, eu vou trabalhar aqui com linhas paralelas, para a gente ter uma relação melhor aqui. Eu vou entrar com a ferramenta chanfro. Aqui ele já está no modo aparar, ou seja, as sobras ele vai apagar, né? Caso a gente queira alterar isso daqui, a gente pode desligar o aparar, né? Pedir para ele manter essa intersecção, certo? No caso aqui a gente vai manter com o aparar mesmo. E no caso do chanfro, ele pede para a gente inserir a distância, tá? Então se a gente inserir, assim que a gente clica na ferramenta, ele já pergunta qual a distância a gente quer utilizar para o chanfro. Se a gente selecionar 0, ele simplesmente não vai acontecer nada, tá? Ele vai funcionar como se fosse um Concorde, né, convencional sem o raio, tá? Agora, se a gente determinar, por exemplo, um valor de chanfro aqui, no caso eu vou entrar com distância, vou colocar uma distância de 10 para o primeiro e 10 para o segundo chanfro. A partir do momento que eu clico no primeiro e clico no segundo, vocês veem que ele já cria um chanfro aqui, considerando essa distância de 10 que a gente configurou aqui. Perfeito? Bom, e por fim, a última ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta de mesclar curvas, que ela basicamente ela faz uma curva sequencial entre dois arcos, né, ou entre arco e alguma linha ou polilinha. No caso aqui a gente vai usar um exemplo com arco, tá? Eu tenho dois arcos que eles estão totalmente distantes um do outro, tá? Os pontos desses arcos eles não vão fechar, né, por mais que a gente queira aqui. Então, agora, quando a gente entra com essa ferramenta, seleciona o primeiro arco, né, o segundo arco, vocês vão ver que ele cria através de arcos, essa é uma espiral aqui, esse sequenciamento aqui de uma maneira mais suave possível, tá? Então a gente consegue ter essa organização aqui dentro dessa ferramenta, tá? Ele consegue suavizar e criar contornos mais lineares sem a gente precisar ficar fazendo arco, ajustando tangente, entre outras coisas, tá certo? Bom, a última ferramenta da nossa escala aqui de ferramentas acessíveis é a matriz, tá? Bom, a última ferramenta que a gente vai trabalhar aqui. Bom, a próxima ferramenta que a gente vai trabalhar aqui é a ferramenta de matriz, tá? A ferramenta de matriz é uma ferramenta bem simples, tá? Eu vou mover esse quadrado para cá para mostrar para vocês.
seleciona a forma que vocês querem trabalhar, criar, transformar em uma matriz e você seleciona a matriz, tá? Automaticamente ele já vai criar uma matriz de 4x3 para qualquer objeto que vocês fizerem, qualquer configuração e versão de AutoCAD, tá? Justamente para vocês conseguirem identificar visualmente o que é coluna e o que é linha dentro dessas configurações, certo? A matriz é um elemento bem simples, apesar de parecer um tanto quanto complexo, mas enfim, é bem tranquilo de se lidar, tá? A gente tem aqui a relação dos objetos e temos alguns pontos, algumas alças aqui, né? No caso, esse ponto inicial aqui, do lado inferior esquerdo, é o ponto de inserção, é o ponto que ele faz, se a gente clicar e arrastar ele, ele vai mover a nossa matriz inteira. Esse ponto final, né, no canto superior direito, ponto de ancoragem aqui, se a gente clicar nele, a gente pode aumentar a matriz gradativamente, tanto em linhas quanto em colunas, clicando nessa forma, tá? Já esses pontos de ancoragem aqui, essas alças intermediárias aqui, a alça final ela aumenta a matriz, por exemplo, em X, nesse caso, e aumenta a matriz em Y nessa outra flecha aqui, tá? Já essas flechas que estão próximas a esse nó de inserção aqui, elas vão mexer na distância que a gente tem de um objeto para o outro, tá? Vocês podem fazer isso manualmente, ou vocês conseguem fazer todas essas configurações que a gente trabalhou, que vocês conseguem mexer nessa abinha aqui. E aí vocês notem que assim que vocês selecionam o objeto matriz, ele automaticamente já abre essa aba dinâmica matriz que não existia antes aqui em cima, tá? Então a gente clica aqui, ela vai abrir essa aba matriz, e aqui a gente consegue determinar a quantidade de colunas que a gente pode alterar, a quantidade de linhas, né? A gente pode mexer aqui, e também a distância entre os itens. Então, no caso aqui, a gente está em colunas, a gente está com 23 metros de distância, eu vou colocar, por exemplo, 15 para vocês verem. Lembrando que o nosso quadrado está 10 por 10. Se eu marcar 10, o que vai acontecer? Ele vai seccionar, né? Ficar exatamente no ponto inicial e final deles. E a mesma coisa para Y, né? Para as linhas que a gente tem aqui. A gente pode alterar também, né? Aumentar a proporção ou reduzir, né? Caso a gente queira fazer, por exemplo, uma grade quadriculada dentro dessa configuração, e a gente pode aumentar a quantidade de itens também. No caso aqui a gente está com 40, a gente pode aumentar. E a gente pode aumentar a quantidade de itens através da quantidade de linhas que a gente está utilizando. Então aqui eu estou com 5, eu posso aumentar para 8, ele vai aumentar proporcionalmente a quantidade de itens, tá? Aqui é a distância que está entre eles e a distância total. Se a gente alterar qualquer uma dessas distâncias, ele vai influenciar totalmente a distância que está entre os objetos, tá? Então, por exemplo, eu jogar aqui 80, vocês veem que permanece a quantidade de objetos, só que reduz a distância entre eles, onde a distância entre cada um dos objetos de 10 passa a ser 8,88 dentro dessa configuração, certo? Essa daqui é a matriz convencional, né, a matriz retangular. Lembrando, para selecionar os objetos da matriz, a gente tem vocês percebem que essa seleção toda ela é uma seleção única, tá? Ela não se altera, então assim, não consegue mover de repente, a princípio não conseguimos mover um quadrado só para algum lugar, remover alguma coisa ou assim sucessivamente, sem precisar desassociar essa matriz. Então dessa forma, se vocês segurarem a tecla Ctrl e marcarem alguns objetos, vocês vão ver que a gente vai conseguir, de repente, vocês vão conseguir selecionar alguns objetos dentro dessa matriz, onde a gente consegue pegar esses objetos através da ferramenta mover, rotacionar ou espelhar, né? A gente consegue tirar esses objetos da matriz sem mexer na configuração dela, tá? Claro que essas configurações elas vão ser alteradas, né? Conforme caso vocês precisem alterar, a gente acaba criando uma desordenação aqui, mas esses objetos movidos eles ainda pertencem à matriz, tá? Da mesma forma para a rotação, por exemplo, caso vocês precisem rotacionar dois elementos aqui, a gente consegue selecionar esses objetos e rotacionar ele conforme a necessidade de vocês ali, certo? Bom, na sequência aqui, vou pegar um outro objeto aqui. A nossa próxima matriz da lista é a matriz de caminho, tá? Para isso a gente, como o próprio nome sugere, a gente vai precisar de um caminho, certo? Então eu vou trabalhar com um arco aqui, vou pegar um arco, não necessariamente precisa ser dentro do objeto, no meio certinho, pode ser em qualquer lugar que vocês quiserem colocar. Eu vou fazer um arco aqui, nesse ponto, e vou selecionar a matriz, tá? Aí ela pede para a gente selecionar o primeiro objeto, tá? Por isso que eu sempre gosto de selecionar o objeto antes, seleciono a matriz, e agora ela pede para a gente selecionar a curva do caminho que a gente quer utilizar, certo? Então eu tenho um arco aqui, eu vou clicar nesse arco, e o que ele vai fazer é pegar esse objeto e replicar esse objeto dentro do segmento do arco, tá? Então assim, a gente tem aqui, nesse caso, ele trava um pouco na questão da quantidade de objetos. A gente só vai conseguir aumentar ou diminuir a quantidade de objetos se a gente trabalhar aqui na distância que a gente tem entre eles. No caso, a distância automática que ele cria aqui foi de 21 para essa configuração. Eu posso colocar, por exemplo, 10 aqui, e aí ele vai aumentar ou seja, eu tenho 10 metros de distância de valor de medida entre cada um desses objetos, ele vai redistribuir isso daqui no arco como um todo, tá?
Lembrando que a partir do momento que a gente cria uma matriz de caminho, a nossa forma inicial, né, que a gente usou como caminho, ela se parametriza ao arco, né, aos objetos. Então isso daqui fica associativo. Então, por exemplo, eu posso selecionar essa forma inicial aqui e eu posso movimentar ela, que eu movimento todo o restante dos objetos que estão entre elas, tá? Vocês percebem que quanto mais eu aumentar isso daqui, maior o número da quantidade de objetos, tá? Isso acontece porque a gente determinou um valor fixo entre eles, tá? Então, assim, independente do tamanho, essa matriz ela vai ter esse mesmo objeto replicado com um espaçamento de 10 entre eles, certo? Deixa eu voltar aqui. Agora, caso vocês queiram desassociar isso daqui, a gente pode simplesmente desalinhar. Caso vocês queiram desassociar isso daqui, a gente pode simplesmente clicar no ponto de inserção. Ele vai aparecer uma mensagem falando que esses objetos vão ser desassociados da matriz. A gente continua. A gente pode mover isso daqui. Uma vez tirado isso do local ou apagado a forma inicial, a gente pode voltar a manipular ela, que não vai ter influência nenhuma no objeto, tá certo? E as configurações são as mesmas. Caso a gente queira mover, rotacionar ou editar algum objeto aqui dentro, é só a gente segurar o CTRL, clicar no objeto e a gente tem liberdade para poder tirar ou remover ele daqui, beleza? Bom, a próxima matriz que a gente vai trabalhar aqui vai ser a matriz polar, tá? Que é a última matriz da sequência, que é basicamente, ela vai replicar esse objeto através de um raio, né, de um polo aqui. Então a gente seleciona o objeto,